E aí pessoal, beleza? Max aqui de novo. Você sabe a diferença entre propaganda e desinformação? E sabe o que isso tem a ver com o diagrama de Nolan? Eu vou explicar agora. Como bem dizia Saul Alinsky, na guerra política, que a política é uma guerra mesmo, nós temos que lutar basicamente com as armas que temos nessa guerra, são as armas da linguagem. Propaganda e desinformação são essas armas da linguagem. A propaganda consiste basicamente em você falar bem de você mesmo e ou falar mal do seu adversário. A desinformação seria você plantar uma informação falsa ou parcialmente verídica que venha produzir o seguinte efeito: você vai fazer o seu inimigo falar mal dele mesmo e ou bem de você. Isso é a desinformação. O exemplo seria de propaganda, aquilo que a gente já conhece mesmo por propaganda de televisão. Por exemplo, o cara da Friboi chegar lá e dizer: não, a carne da Friboi é a melhor do mundo porque ela foi feita em tal canto, com a melhor fazenda e blá 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 blá. Isso é propaganda. É o cara da Friboi contratado pela Friboi para falar bem dela e também fazer uma leve crítica para o pessoal que é adversário da Friboi, dizer assim, mas as outras carnes não fazem isso e tal. Desinformação seria o diagrama de Nolan. O diagrama de Nolan é uma peça de propaganda que foi criada para produzir desinformação. As pessoas de direita que tratam o diagrama de Nolan como uma fonte verídica de informação estão produzindo desinformação. E por quê? O diagrama de Nolan, primeiro você precisa entender qual é a origem dele. Porque seria muita inocência você achar que a carne da Friboi é a melhor do mundo porque o cara que foi contratado pela Friboi está dizendo que ela é. É pela mesma razão que é muita inocência você achar que nazismo é de direita porque o diagrama de Nolan está dizendo, quando eu te disser de onde é que ele vem. O diagrama de Nolan foi criado por um cara chamado Robert Altmaier. Ele tem esse nome, diagrama de Nolan, porque ele ficou famoso, porque um cara chamado David Nolan, que não era nem cientista político, nem nada disso, era só um psicólogo, mas era ativista político do Partido Democratas americano. Esse cara encontrou esse diagrama criado por Robert e espalhou por aí, tornou ele popular. O Robert, ele era um estudante de Theodor Adorno. Theodor Adorno, ele é membro da Escola de Frankfurt. E o que é a Escola de Frankfurt? Era um grupo de filósofos que, ao ver a implantação do marxismo em diversos países do mundo e ver o resultado, que a gente já sabe o que foi, fome, miséria, morte e repressão. Quando eles viram isso, outras pessoas, as pessoas normais que faziam parte de partidos comunistas e socialistas, ficaram desiludidas e começaram a evadir-se desses partidos. Os caras da Escola de Frankfurt revisionaram o marxismo, criaram novas versões deles, versões que não diziam o que eram, e assim começaram a angariar pessoas de volta para o movimento comunista. Por exemplo, o que saiu da Escola de Frankfurt? O que sai da Escola de Frankfurt é o feminazi, movimento coitadista negro, esse movimento racista que diz que todo branco quer escravizar os negros, saiu coisa do tipo movimento gaysista, que odeia qualquer pessoa que seja heterossexual e que faz militância política homossexual. Esse tipo de coisa saiu da Escola de Frankfurt. Escola essa que influenciou o Robert Altmaier ao criar o diagrama de Nolan, que é o diagrama usado por muita gente da direita aqui no país. Minha gente, isso é desinformação. Esse diagrama produz resultados esdrúxulos. Uma prova disso é ele dizer que o nazismo, que é um regime coletivista, e que no próprio nome já deixa claro, Partido Nacional Socialista. E ele não é socialista somente porque tem no nome. Ele é socialista porque é um regime coletivista. Todo regime coletivista é assim. E ele é de esquerda. Porque, como eu já expliquei, quanto menos intervenção do Estado, mais a direita, quanto mais a esquerda. Porque também o diagrama de Nolan produz informações erradas. Porque ele se baseia numa dicotomia que não existe. Pelo diagrama de Nolan, existe um socialismo libertário, que ainda não foi implantado, obviamente, que é sempre assim. Ele diz assim, que os socialismos de agora, de hoje em dia, eles defendem pouca liberdade econômica, ao mesmo tempo que defendem muita liberdade civil. E por causa disso eles são um socialismo libertário. Eles defendem as pessoas usarem drogas, defendem gaysismo, defendem feminazis, todas essas coisas. Mas esse é um socialismo bacana, que vocês deviam entrar nessa onda. Aquele socialismo lá do Estado, não, aquele é um socialismo autoritário. Tá? No entanto, a direita, o que é que a direita tem de exemplo? A direita tem de exemplo o nazismo, teocracias islâmicas. É por isso que a Wikipédia fala uma bobagem dessa, tá? Porque ele se baseia no diagrama de Nolan. Por que isso é uma informação errada? Porque isso é desinformação? Porque é propaganda. É propaganda porque foi produzido por militância esquerdista. E a desinformação porque não existe dualidade entre direito civil e direito econômico. Porque é possível você ter
você ter um controle econômico e destruir os direitos civis a partir disso. Por exemplo, imaginemos que há esse Estado comunista libertário aí que esse pessoal fala. Eu sou o Estado comunista e eu deixo todo mundo usar droga à vontade aí. Aí todo mundo pode usar crack. Quem produz, já que eu sou Estado e eu sou comunista, os meios de produção são meus. Eu produzo crack e as pessoas recebem crack de mim e elas trabalham nas minhas fábricas. Para poder você consumir meu crack, você tem que trabalhar na minha fábrica. Só que você está viciado. Aí se antes tinha muito e agora tem pouco, o preço vai subir. Aí eu subo o preço do crack, ou seja, tu vai ter que trabalhar muito mais para mim para poder consumir o teu crack que já está viciado. Eu te escravizei usando apenas a liberdade econômica. A liberdade econômica é essa que você não tem, que tem sou eu. Eu tenho controle econômico. Você tem a liberdade civil de usar o que você quiser e se ferrar por causa disso. Se não existe essa dicotomia entre direitos civis e direitos econômicos, esse diagrama é falso. E, no entanto, aquela explicação que eu dou lá da diferença política entre direita e esquerda, usando a intervenção estatal na política, na vida e na economia, eu acredito que seja mais verdadeira. Eu acredito que seja verdadeira. Eu posso estar enganado. Mas, pelo menos, uma coisa a gente tem que concordar. Não é possível você defender mais intervenção estatal ao mesmo tempo que defende menos intervenção estatal. Ou um ou outro. E algumas pessoas também reclamam que é a definição política de direita e esquerda, ela é limitada porque só tem essas duas posturas. Bem, gente, não há só essas duas posturas. Eu explico lá no vídeo que dentro da direita existem inúmeras gradações e dentro da esquerda, idem. Portanto, não só existem duas posições políticas, existem várias. Só que o espectro político só existem dois, direita ou esquerda. Centro, ninguém é. Beleza? Espero ter ficado claro aí. Um forte abraço para vocês e até a próxima.